estudados ou não, nas escolas, nas ruas. Boa noite. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Nós vamos iniciar a gravação da aula da série A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, né? O nome dessa série é O Homem, o Fluxo e Sua Mensagem, a Águia da Mecânica Quântica, a Águia Dourada da Mecânica Quântica. Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos. Eu duvido muito que esse trabalho da psicanálise da alma vá dar em nada. Com certeza, em alguns anos, não importa se vai ser 5, 10, 15 ou 20, o nome desse homem, Joel Goldsmith, será conhecido no Brasil como o maior metafísico dos últimos 500 anos. Porque eu quero? Não, porque o Brasil merece. O país mais ecumênico, o país mais religioso, o país de maior miscelâneas espirituais no mundo merece saber o que é metafísica e merece conhecer a história e jornada do maior metafísico dos últimos 500 anos. Para quem não sabe, o maior metafísico é o maior pastor, o maior curador, o maior pregador, o maior, né, visionário espiritual real, não é esses que fica cantando historinha por aí, não. Ai, é isso, espiritual é isso. Não, ele foi lá e realizou, certo? Vida mística, caminho do meio, metafísica é para realização espiritual do ser individual. E Joel cumpriu essa missão maravilhosamente bem. Lembrando que ele saiu de uma situação de um homem mundano, segundo as próprias palavras dele, que só pensava em negócios e prazer. Joel não nasceu iluminadinho, prontinho, não. E nem com Jesus Cristo não foi assim. Tá certo? Então nós vamos dar continuidade agora à leitura do livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Vamos retomar aqui no trecho onde a gente parou na aula 8. Essa é a aula 9 de A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, né? O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, a Águia Dourada da Mecânica Quântica, o maior metafísico dos últimos 500 anos. Ok? Da onde saiu o professor Sandro? Esse negócio de o maior metafísico dos últimos 500 anos. Não sei se foi da minha cabeça, se foi da intuição, se foi da presença. Fui eu mesmo que foi através do meu ser individual que surgiu esse termo, o maior metafísico dos últimos 500 anos. Porque pega os últimos 500 anos e avalia. Quem é que teve uma projeção astronômica de entendimento metafísico nos últimos 500 anos? Ah, não, mas tem o Neville, tem não sei quem, nada. Ninguém chega nem perto. E esse livro, A Jornada Espiritual, mostra isso, tá? O resto é conversa fiada, de magiquinha da mente, de prosperidade que um e outro alcançou. E fim de papo. A gente terminou a aula 8 aqui nesse trecho aqui, ó, onde o Joel recebeu pela graça $100 de alguém que lhe devia há anos, e ele encontrou esse homem no saguão do hotel, um amigo dele que lhe devia uma grana, que o Joel ajudava ele, fizeram uma conta rasa lá, chegaram à conclusão que o amigo dele devia $100 e ele deu um cheque para Joel, certo? Aí vamos continuar a leitura e comentários aqui do livro. No início da década de 1930, continuando a leitura do livro, tá? No PDF nós estamos na página 28. Esse livro existe na nuvem, no Google, com os livros gratuitos do Joel. Esse livro e outros livros do Joel podem ser encontrados gratuitamente no site www.psicanalisedalma.com. Vai lá, entra no site, vai ter uma aba lá, orientações. Dentro desse trecho, orientações, leia o texto todo primeiro, que é um texto curto, dando uma breve orientação geral para os estudos dentro da linha de pensamento, a psicanálise da alma, e ali tem um link com os livros do Joel. Não chega lá e clica no link direto, não.
lê aquele textinho curtinho lá, pelo amor de Deus, e aí depois vai lá no link Livros do Joel e você vai ter lá disponível gratuitamente os PDFs, quase 30 livros, não sei quantos livros tem lá, de Joel Goldsmith, gratuitos em arquivo PDF, ok? Então vamos continuar de onde nós paramos na aula 8. O Joel disse lá: o suprimento começou a entrar aos poucos, mas era sempre suficiente. Agora continuando aqui, na onde nós devemos continuar a aula de hoje. No início da década de 1930, depois que Joel teve considerável sucesso com seu trabalho, por volta de 1930, o Joel tinha aproximadamente ali 38 anos, ok? Perto dali da crise de 29, aonde ele iniciou o trabalho dele. Ele já tinha iniciado antes, ele ficou um tempo na prisão, ele ficou um tempo estudando outras coisas antes disso, certo? E depois de precisar de 2 curas, através de uma cura ele teve uma grande graça, que os negócios dele melhoraram muito. Depois de usufruir da graça de uma boa melhora financeira, o Joel teve uma outra doença, uma outra catarse, onde ele foi ajudado por um outro praticante de ciência cristã e curado novamente. Só que com essa cura, a graça retirou-lhe aquela sorte, é o termo que vocês vão entender, né? Aquela graça anterior que tinha trazido a prosperidade para o Joel, sumiu. Não a graça no geral, aquele embalo que mostrou para ele uma prosperidade financeira acabou. E Joel foi tendo a sua vida mudada e tendo a sua entrada na área de praticante da ciência cristã. Então ele começou isso ali na cadeia, foi lá e tal, e tratou com os presos, ali em 1928, 1929, e agora o livro vai citar o ano de 1930. No início da década de 1930, depois que Joel teve considerável sucesso em seu trabalho, no início da década de 1930, depois que Joel teve considerável sucesso em seu trabalho e uma boa medida de prosperidade, ele se casou com Rose Cobb, uma mulher brilhante. Ou seja, em 1930, no início de 1930, Joel, iniciando ali firmemente a prática, teve uma boa prosperidade no seu trabalho como praticante da ciência cristã. No início da década de 1930, depois que Joel teve considerável sucesso em seu trabalho e uma boa medida de prosperidade, ele se casou com Rose Cobb, uma mulher brilhante com grande capacidade intelectual. O que é o considerável sucesso em seu trabalho? O trabalho de cura e de aconselhamento de Joel ia de vento em popa. Mesmo no início dele, hein? Joel já estava sobre a graça. E uma boa medida de prosperidade significa que não lhe faltava nada. Não é que ele tinha casas e carros e muita grana no banco, não. Ele chegou num ponto em que ele não se preocupava porque nada lhe faltava, ok? Essa que é a prosperidade que ele atingiu ali. Depois que Joel teve considerável sucesso em seu trabalho, um sucesso inicial, digamos, e uma boa medida de prosperidade, ele se casou com Rose Cobb, uma mulher brilhante com grande capacidade intelectual, que era crítica de música de um jornal da Filadélfia. Ela falava 7 línguas fluentemente, mas o melhor de tudo era que ela tinha uma extensa biblioteca que proporcionou a Joel uma introdução a algumas das grandes obras-primas da literatura. Foi à toa que o Joel casou com essa mulher, chegou à biblioteca dele e dali para diante ele foi se vendo envolvido muito profundamente com o estudo. Ele rapidamente se viu na estante de livros de Eliot, A Pequena Jornada de Elbert Hubbard, e familiarizou-se com os livros de religiosos e filósofos que ele
nem sabia que existiam. Até ali Joel não era grande estudante não, tá? Aos 38, 39 anos de idade, não era grande estudioso não. Ele tinha estudado e tal e tudo, tal, mas não era o que ele viria a ser. Ele lia vorazmente. O que é vorazmente? Ele devorava. À tarde, ele lia vorazmente, até tarde da noite, mantendo-se com apenas 3 horas e meia de sono. Ou seja, a necessidade, ele não meditava ainda não, tá? A necessidade dele, a sede e a vontade tirava-lhe o sono. Então 3 horas e meia bastava, porque o resto ele estudava. Ninguém precisa fazer isso, tá? Foi um desdobramento individual do Joel. Cada um vai ter uma medida do desdobramento da sede, do entendimento, certo? Do avanço pelo estudo. Cada um vai ter uma medida. Eu não posso ter... Aqui, ó. Ele lia vorazmente até tarde da noite, mantendo-se com apenas 3 horas e meia de sono. Como Rose tinha 2 filhos e um deles queria frequentar Harvard, parecia sensato para eles mudarem-se para Boston. O que eles fizeram por volta de 1953. Será que está certo essa data aqui? Porque a gente estava lendo uma tradução feita pelo Reginaldo, pelo Regis Brother. Agora nós estamos lendo uma tradução feita pelo senhor Giancarlo, certo? E eu continuo achando que essas datas não batem. Como que o Joel inicia, no início da década de 30 ele casa-se com Rose Cobb, então ele ficou 23 anos casado com ela. Tem algumas coisas estranhas aqui, né? Mas vamos seguindo com o livro. Eu tenho quase certeza que as datas dentro do Jornada estão erradas. E outra coisa, não estão erradas por causa de tradução, não. Vieram com erro de datas lá dos Estados Unidos. Nós já tentamos tirar essas dúvidas com uma ou duas pessoas de lá. Sabe o que aconteceram? Nos ignoraram, mas tudo bem. Aqui, o professor de ciência cristã, eles mudaram-se para Boston. O que eles fizeram por volta de 1953. Não sei se foi isso não. O professor de ciência cristã, porque se foi, ele ficou 23 anos casado com a Rose. Vamos ler o livro e depois a gente tira essas conclusões mais para frente. O professor de ciência, o Joel tinha um professor, hein? Um praticante que ajudava ele a entender mais a ciência cristã. O Joel trabalhando como praticante, vendo a graça fluir dele, continuando estudando e tinha um professor ainda para ajudá-lo, alguém com mais entendimento que ele. O professor de ciência cristã de Joel, que já tinha morado em Boston, desencorajou-o sobre fazer este movimento. Que movimento? De se mudar para Boston, para levar a família, os filhos da esposa dele. Aí o professor dele disse: eu não posso ter você em Boston, você é um homem bom demais para isso, bom demais da prática, um excelente praticante. Eu tenho planos para você, e apenas partirá seu coração lá. E você apenas partirá seu coração lá. Você pode se dar bem melhor aqui. Aí o Joel disse para ele: mas o que há de errado? Aí o professor dele retrucou: bem, lá é a Nova Inglaterra. Boston era a Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Você tem um nome judeu e rosto judeu, e eles não vão gostar. O povo de lá é muito conservador. Além disso, eles não pagam ao praticante o suficiente para sustentar sua família do jeito que você quer viver. Joel estava ficando acostumadinho com abundância e tal, e o professor dele viu que ele ia passar. Ele conhecia Boston, conhecia a dificuldade que um ou outro praticante que existia lá passava, e esse professor já tinha vivido como praticante em Boston e queimou o chão de lá, porque lá pagavam merreca pelas curas. Ok? Merreca. É o que a gente vê no livro aqui. Aqui, ó.
Ele contou a Joel o que alguns dos praticantes conquistaram em Boston, alguns deles muito bons. Tipo assim, contou que os muitos bons praticantes que foram lá não ganhavam quase nada. Então Joel disse, foi aqui tem uma pérola dentro do jornal. Joel se voltou para o professor, né, e disse a ele: bem, você me força a mudar para Boston, porque para mim isso é um princípio. Ou seja, o que é o princípio? Viver pela prática, viver pela ciência cristã, viver de princípios metafísicos é um princípio espiritual. Não pode falhar em lugar nenhum. Bem, você me força a mudar para Boston, porque para mim isso é um princípio. Se não funcionar em Boston, então não é um princípio. Tem que funcionar, mesmo se eu me perdesse no oceano ou no deserto. Tem que funcionar, mesmo se eu me perdesse no oceano ou no deserto. Senão, terei que desistir disso e voltar aos negócios. O Joel estava dizendo que se a prática dele não funcionasse em Boston, ele ia desistir e voltar aos negócios dele. Porque os negócios operam por princípio. Se você conhece o seu produto e se você presta um bom serviço, você não pode falhar. Então, sempre posso voltar para os negócios. Aí o professor disse para ele: mas isso seria muito tolo. O que seria muito tolo? Abandonar a prática e voltar aos negócios. Mas o Joel quis só peitar ele ali, bater de frente. Se isso aqui falhar lá, eu volto para os negócios e não vou ser mais praticante, tá? Isso me faz lembrar de uma passagem minha, onde, no primeiro ano, em 2016, quando eu dei 5 palestras só, em 2016, no Rotary Club aqui em Cambuí. Eu fui numa festinha, nem lembro qual era o motivo da festa. Uma festa em Campo Limpo Paulista, né, a 80, 90 quilômetros, 100 quilômetros daqui de Cambuí, que eu morei a vida toda em São Paulo e estou em Cambuí há praticamente 8 anos aí. Eu morei a vida toda em São Paulo. Eu vim para cá, uma cidade de 30 mil habitantes, para me enfurnar aqui, me internar aqui e estudar e começar esse trabalho da psicanálise da alma. Quando eu vim para cá, eu nem sabia que era isso que ia acontecer. Eu vim decidido a dar atendimento, certo? A dar palestras e ensinar algo que eu nem sabia o que. Aquilo foi movido em mim fortemente e eu vim completamente perdido de objetivo, de conteúdo e do que seria feito. Eu não tinha a menor ideia. Só tinha um grande impulso, com uma certeza máxima de que isso seria feito. Quando esse trabalho começou, que eu dei as primeiras 5 palestrinhas em um ano, certo? Acho que eu já tinha dado 2 ou 3. Eu fui numa festinha em Campo Limpo e lá, na casa de uma prima, eu escutei dela assim: mas Sandro, você acha que isso vai dar certo em Cambuí? É uma cidade tão pequena, não tem como isso dar certo lá. Eu lembro que eu respondi algo mais ou menos assim para essa minha prima: esse tipo de trabalho não importa onde ele começa, porque ele não tem fim e não sou eu que vou adivinhar como isso vai funcionar. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho certeza que deve ser feito e não estou me preocupando com resultados. E Cambuí, com 30 mil habitantes, me parece o local perfeito. E começamos, né? Aqui, ó. Aí o amigo dele, o professor dele disse para o Joel: mas isso seria muito tolo, abandonar a prática e voltar aos negócios. Aí o Joel pegou e deu outra retrucada, mas era uma conversa amistosa entre o professor e um excelente aluno e praticante, o Joel. Eles estavam debatendo ali sobre a ida ou não de o Joel para Boston. Aí o Joel disse: tudo bem, então vamos tornar isso ainda mais tolo. E aí ele colocou um desafio: por um ano eu não entrarei em uma igreja, uma palestra ou qualquer lugar onde os praticantes da ciência cristã se reúnem. Porque se o Joel chegasse lá e começasse a se misturar com os praticantes, ele ia ficar conhecido e ia ter algum recurso, certo? Mas ele não quis que fosse assim. Ele disse: tudo bem, vamos tornar isso ainda mais tolo. Por um ano eu não entrarei em uma igreja, da ciência cristã, lógico.
uma palestra ou qualquer lugar onde os praticantes da ciência cristã se reúnem. Eu não vou permitir que um praticante entre em minha casa, amizades, ele nem queria isso, a menos que seja um paciente, a menos que alguém o procurasse. Além disso, eu não vou entrar na casa de um praticante da ciência cristã. Além disso, eu não vou entrar na casa de um praticante de ciência cristã, a menos que seja de um paciente a quem eu seja chamado a atender. Aí ele está dizendo aqui o que ele ia fazer lá. Vou para o meu escritório, ele está dizendo que ia alugar um escritório, e ficarei lá das 9 da manhã até as 4 ou 5 horas da tarde, mesmo que ninguém venha a mim. E sem nenhuma propaganda, tá? Mesmo que ninguém venha a mim, e então eu vou para casa. Eu vou ficar em casa até a manhã seguinte, a tempo de chegar ao escritório, sem que ninguém saiba que Joel Goldsmith está em Boston. E ninguém saiba que ele é um praticante. Ele disse que ele ia fazer isso todo dia. Ele ia de casa para o consultório alugado e do consultório para casa. E não ia fazer mais nada, propaganda nenhuma, não ia se misturar com ninguém, não ia avisar os praticantes que ele estava lá, ele ia calado. Se no final de um ano eu não tiver uma boa prática, ou seja, uma prática fluida e conhecida, não apenas sairei da prática, mas sairei da ciência cristã também. Ele estava peitando o professor, porque o Joel estava duvidando. Isso não vai acontecer, né? Deus vai me guiar. Essa presença na consciência, sabedoria vai me guiar. A atitude de Joel era que, se há um Deus, então ele não teria nenhum problema. Se não há Deus, então ele estaria com problemas reais. Então ele se sentou no seu escritório sozinho, dia após dia. Aqui a gente subentende que ele fez a mudança, que ele viajou, que ele arrumou o escritório, alugou e começou o trabalho. Então ele se sentou no seu escritório sozinho, dia após dia, depois que ele chegou lá. E que escritório? Um quarto vazio, sem cortinas ou tapete. 4 tubos de gás com uma placa em cima. Sabe o que é 4 tubos de gás? Lá tem aqueles aquecedores. Ele pôs um pau em cima daquilo ali para virar uma mesa para ele, tá? E que escritório? Um quarto vazio, sem cortinas ou tapete. Quatro tubos de gás com uma placa em cima, que servia como mesa. Havia uma cozinha, uma cadeira, havia uma cozinha e uma cadeira, e no aquecedor uma placa que servia de segunda cadeira. Então tinha os canos lá do gás, tinha uma placa de mesa, tinha um outro pedaço de cano lá, que tinha uma outra tábua ali para servir de cadeira e uma cadeira para ele. Havia uma cozinha, uma cadeira e no aquecedor uma placa que servia de segunda cadeira. O aquecedor tinha 2 peças, uma era a mesa, a outra era a segunda cadeira. 4 meses se passaram antes de haver móveis adicionais. 4 meses ele ficou ali, com nada lá dentro. 4 meses se passaram. Antes de haver móveis adicionais, antes de haver qualquer coisinha decorando ali. E 2 anos antes de haver um tapete ou uma cortina. Ele está dizendo que ele ficou 4 meses ali sem nada, com umas tábuas, e depois ainda 2 anos sem ter nenhum tapete, nenhuma cortina. Seu início de um ministério mundial
era quase tão estéril quanto a manjedoura. A manjedoura de Jesus Cristo lá no estábulo, né? Seu início de um ministério mundial, o início desse ministério que se tornaria mundial, conhecido no mundo, era quase tão estéril ou pobre quanto a manjedoura. No entanto, conforme ele sentava-se sozinho, ele não estava sozinho. Esta presença que estava com ele desde agosto de 1928 e estava com ele lá, tornava-se uma consciência sempre em expansão. Eu vou dizer aqui de novo. No entanto, conforme ele sentava-se sozinho, semana após semana, ele não estava sozinho. Esta presença que estava com ele desde agosto de 1928 estava com ele lá e tornava-se uma consciência sempre em expansão. Todo dia, um grãozinho em expansão. Entendimento disso aí, tá? Por todas as intenções e aparência, parecia que ele cometera um erro, o erro de ter ido para Boston, porque ele estava se ferrando. Seu trabalho de cura continuava a ter sucesso, certo? O que é sucesso? Quem procurava era ajudado. Mas apesar disso, ele se viu diante do problema. Quando diz aqui, seu trabalho de cura continuava o sucesso, é que o trabalho acontecia, era real, efetivo, não que estava cheio de gente, tá? Entendam isso. Mas apesar disso, ele se viu diante do problema de manter uma família com insuficiência de renda. Ele estava fazendo um belo trabalho de cura o tempo todo, ocupado dia e noite, mas ainda assim sem ter o retorno suficiente para atender às suas demandas financeiras. Um dia, enquanto caminhava para o escritório, ele estava indo para o escritório, uma distância razoável, ou seja, não devia ser tão perto, que ele ia e voltava a pé todos os dias, por falta de alguns trocados para o transporte. Ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus, caramba. Ele se viu confuso quanto a por que isso devia ser assim. Tipo assim, se eu tenho Deus comigo, por que eu estou passando tanta necessidade, indo a pé para o trabalho? Meu Deus! Foi então que veio a ele fortemente. Foi então que veio a ele. Estalou na ideia lá, certo? Ele se ligou o que estava acontecendo. Foi então que veio a ele fortemente que a única razão pela qual ele tinha esse problema era porque ele não conhecia a Deus. Isso foi um choque para ele, depois de dedicar anos de sua vida à busca de Deus e a ajudar outras pessoas através deste Deus que ele agora sentia que não conhecia. Foi então que ele olhou para seus pés e foi intuitivo. Foi então que ele olhou para seus pés e começou a perceber que ele não estava naqueles pés. Ou seja, a gente sabe que tem nos pés, mas nós estamos lá no pé? Não, a gente tem o pé. De lá ele subiu para outras partes do corpo e viu que ele, a identidade que ele era, o eu individual que ele era, não podia ser encontrado em qualquer lugar do corpo. A noção que o ser humano tem é que o nosso eu individual está na cabeça, tá? Mas não está nem no nosso corpo. Nós habitamos o nosso corpo com a nossa consciência, só que a nossa consciência é maior que isso. É isso que ele está tentando dizer aqui. Nem podia ser encontrada em qualquer lugar do corpo, nem podia ser confinada em um corpo. Ele percebeu que não era um corpo, mas que ele era consciência. Ele era eu, com E maiúsculo, ilimitado. E eu era Deus. Ele teve ali um clique da prática, percebendo que ele era consciência. Ok?
foi-me revelado em meu trabalho interior que o eu é Deus. O que é revelação de trabalho interior? O praticante está fazendo o trabalho da prática na consciência dele e ele vai tendo revelações de suas percepções e entendimentos mais profundos da prática, cliques da prática. Foi-me revelado em meu trabalho interior que o eu é Deus, o eu automantido e autossustentado, o eu é a fonte de suprimento. Então eu pensei, foi uma ficha que caiu para o Joel, hein? Eu sou o que eu sou, o que significa que o eu, com E maiúsculo, incorpora e inclui todo o suprimento que é abraçado dentro do meu próprio ser. O que significa que o eu incorpora e inclui todo o suprimento que é abraçado dentro do meu próprio ser. O suprimento não chega para mim, ele sai de mim, flui de mim. Mas não demorou uma hora, depois desse insight, não demorou uma hora até que alguém me pedir para pagar uma conta que eu devia, porque ele estava devendo para o Deus e o mundo. Ele estava no fiado, certo? Devendo nas vendas, devendo, sabe lá mais aonde, às vezes estava devendo até aluguel. Mas não demorou uma hora até alguém me pedir para pagar uma conta que eu devia. E eu tive que falar da boca para fora a aparência. E eu tive que falar da boca para fora respondendo àquela cobrança. Porque internamente ele tinha tido um grande insight. Que ele era o eu de Deus nele. E que não podia lhe faltar nada. Acabou de ter aquele entendimento, uma hora depois, neguinho começou a cobrar ele. Mas não demorou uma hora até alguém me pedir para pagar uma conta que eu devia. E eu tive que falar da boca para fora para esta aparência, dizendo, ele respondeu para o cara que ligou para ele, certamente, o mais rápido possível, eu não tenho neste momento, mas no momento em que chegar, ou seja, no momento em que eu tiver o dinheiro, você vai receber. Ele respondeu isso para o cara, e aí está escrito aqui, e depois para mim mesmo dizendo, é o pensamento dele com ele mesmo, aqui dentro, e depois para mim mesmo dizendo, você é um mentiroso, porque sabe que o eu é Deus, e você sabe que o eu tem suficiência e abundância. Gente, ele não estava fazendo uma autocrítica de que ele era mentiroso, ele estava ali numa elaboração interior, seu mentiroso. Você sabe que o seu eu é Deus, que você tem suficiência. E você está dizendo isso para essa pessoa. Isso é estar no mundo e não ser do mundo, né? Porque o que ele ia falar para o cara? Fique tranquilo, eu tenho a presença de Deus em mim e nada vai me faltar. Em alguns dias eu irei te pagar. O cara ia achar ele maluco. Certo? Então, no silêncio e no secreto, ele estava tendo cliques ali de viver entre dois mundos. Continuando. Não se passaram muitas horas até chegar outra demanda, cobranças. E mais uma vez eu tive de falar da boca para fora. Seja paciente, tenha paciência, tudo será resolvido. Você sabe que eu não sou um ladrão. Seja paciente e será atendido. Ponto. E então para mim eu tinha que dizer, para mim mesmo, Joel, não. O eu é Deus, o eu não recebe nada, o eu é a fonte, o eu pode alimentar 5.000. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é reinterpretar a realidade, isso aqui é oração e vigília, tá? Isso aqui é reinterpretar, orar e vigiar. Ele estava elaborando a prática ali para estar entre dois mundos. No dia seguinte, esse trecho do jornal é fantástico. No dia seguinte, mais demandas vieram. E no próximo dia e no seguinte, demanda, nesse caso aqui, é dívidas. Mas apesar de todas as aparências contra mim e ter que exteriormente para eles negar minha identidade cristã, implorando por tempo ou prometendo pagar,
por dentro fiquei firme. Foram necessários mais 5 dias para que os primeiros 50 centavos entrassem. Olha só, foram necessários mais 5 dias para que os primeiros 50, não é 50 dólares, não, 50 cents, 50 centavos entrassem. Então ele ficou quantos dias isso aqui, ó? Teve o primeiro dia de cobrança, certo? Aí teve o dia seguinte, aonde entrou mais demandas, e depois teve mais 5 dias sem entrar um tostão. E aí, depois desses 5 dias, entrou os primeiros 50 centavos. Os primeiros 50 centavos, gente, desde meses que ele estava lá dentro daquele consultório, tá certo? Demorou mais uma semana, depois daqueles 5 dias, até começar a surgir algumas gotas de renda, um pouquinho mais de grana. Então, gradualmente, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que em alguns meses a harmonia foi restaurada. Os céus não se abriram e despejaram nota de $1.000. Veio devagar e quase de má vontade. Está traduzido errado aqui, tá? Os céus não se abrem e despejam nota de $1.000. A concordância verbal aqui no português teria que ser abriram, tá? Os céus não se abriram e despejaram notas de $1.000. Veio devagar e quase de má vontade. Ele está fazendo uma piadinha aqui, é como se a presença estivesse com má vontade para dar suprimento para ele. Mas é só uma piada, tá? Veio devagar e quase de má vontade, de tão devagar que foi, tá certo? Forçando-me a reconhecer humanamente a minha falta. Ou seja, ele reconhecia que humanamente estava lhe faltando. E ficar interiormente firme na realização desta verdade. Na verdade, eu só tinha que ser um pouco paciente até a primeira pessoa vir e receber uma cura. Ele está dizendo que ele só tinha que ser paciente até que algo acontecesse que projetasse o trabalho dele, ok? A partir de então foi gradual, ou seja, essa pessoa apareceu e aí a partir de então foi gradual. A partir de então foi gradual. Um disse ao outro e mais um. E finalmente veio um homem que tinha uma doença tão visível, ou seja, uma doença tão desgraçada, que quando ele foi curado dentro de 24 horas, ou seja, a pessoa foi curada em 24 horas, e não havia mais sinal daquilo, ou seja, foi completamente curado, muitos de sua igreja interessaram-se, e a partir de então eu tive que ter cadeiras, não apenas na sala de espera, mas também fora, no corredor. Esse foi o fim da espera, esse foi o fim da escassez, foi o fim de não ser reconhecido. Se você sentar, eu vou explicar esse trecho aqui agora para ninguém viajar na maionese. Se você se sentar no silêncio, onde quer que esteja, o que é seu virá a você. Sente-se bem no meio da floresta e deixe-o abrir um caminho até a sua porta. E assim será, porque o que Deus vê em segredo é recompensado abertamente. O estado de consciência que você entra em manifestação. Aquilo que você mantém em sua consciência entra em manifestação. Pensamento, sentimento, emoção cria realidade, tá? Só que sem ilusões, né? Toda falta e problema da vida humana é criado por pensamento, sentimento e emoção. Então esse negócio de co-criador não existe se não houver um processo sério, dedicado, de individuação ou comunhão interna. Tanto faz. Ou unificação, né? Tanto faz. Aqui, ó. O estado de consciência que você entra em manifestação. Ou seja, depois que a pessoa decide, começa a compreender o que é consciência, ela começa a determinar que ela não é o que ela era antes.
mas que ela é essa consciência de presença nela. E ela tem que manter aquilo firme. Não importa se vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Até que isso se manifeste. Pode ser antes? Pode ser antes. Naquele final de ano, minha prática foi completamente restabelecida. Ou seja, no final daquela aposta de um ano, a prática do Joel foi levantada. Não precisei de coragem, precisei de compreensão. Compreensão. É por isso que todo o meu trabalho é realizado sem alarde, sem publicidade e sem promoção. Ok? Eu vou aproveitar essa deixa aqui para dar uma dica para o pessoal do YouTube. O pessoal da classe privativa já foi suavemente informado disso, tá certo? A psicanálise da alma, gente, é uma ponte entre o que o ser humano entende como conhecimento acadêmico de psicologia e psicanálise, certo? E até psiquiatria, embora eu não seja médico, ok? A psicanálise é uma ponte entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Por que psiquiatria? Porque a psiquiatria avalia, rotula e faz diagnóstico de problemas mentais, certo? Quem que trata? O psiquiatra trata com remédios. Quem que ajuda? Psicólogo e psicanalista. Mas essas três cadeiras da psique não têm a menor noção do que é um processo de individuação, ok? Porque mesmo que o indivíduo não tenha aptidão para o assunto religioso, se ele não for orientado com elementos universais, elementos que levem ele a um raciocínio sobre o universo, as coisas do universo, o planeta Terra, se não for colocado elementos ali, para ele pensar um pouco fora do meio metro da distância que ele vê, ou seja, um palmo diante do seu nariz, o indivíduo fica nas neuroses e não há cura nenhuma, ok? Aqui, ó. Então, como eu já ia continuar lendo, mas vou terminar esse assunto. A psicanálise da alma é um trabalho, certo? É uma prestação de serviço. Eu sou um profissional, eu sou um psicanalista, certo? Que faz esse trabalho como uma ponte para acolhimento, orientação e estudo daqueles que estão querendo começar a entender Joel. Então eu sou um exímio praticante? Não. Eu sou um simples professor que deseja muito entender cada vez mais deste assunto. Então eu faço um cruzamento entre a psicanálise, a psicologia e tudo isso que vocês pensam como mecânica quântica e poder da mente para dar um ajuste na ideia daqueles que precisam entrar no entendimento um pouco mais fluido, ou um pouco mais descansado, ou um pouco mais racional e lógico dos ensinamentos de Joel, ok? A psicanálise da alma é isso. Então ela é uma ponte, porque se ela não fosse uma ponte, eu pensei isso já, eu pensei isso comigo já. Se parte do meu trabalho de praticante da presença não tivesse a responsabilidade que foi entendida por mim de levar adiante a psicanálise da alma como uma bandeira, certo? Como um escudo, como um brasão, para indicar o caminho para a prática, com certeza eu iria entrar numa prática dessa do Joel aqui, de não cobrar nada de ninguém, e me tornar um praticante e passar a necessidade que fosse até que isso funcionasse. Eu passei isso em alguma medida, no início desse trabalho, certo? Porque eu comecei com essa história em 2012, 2013, e os primeiros 3 anos foram de faltas terríveis. Foi um dos períodos de maior humilhação humana em minha vida. Então, para iniciar esse trabalho da psicanálise da alma, fazendo ali o alicerce para essa ponte, para mostrar a prática da presença, eu passei muita necessidade, mas muita mesmo, né? Tipo essa do Joel aqui, eu me emocionei naquela hora do quartinho lá, porque eu também fiquei 3 anos numa salinha de 3x3, tá? De dia era consultório e de noite era acampamento, colchão no chão, ok? Tomava banho num banheiro, eu alugava uma sala dentro de uma escola, era um quarto, igual o do Joel, né? E eu não tinha uma cadeira para pôr ali. Quando eu aluguei, tinha uma mesa e uma cadeira, certo? Eu peguei ali uns móveizinhos da minha mãe, coisa pouca, eu falei, gente, me ajuda aí, porque não tem nada para pôr lá. Mas foi só.
ok? E um colchão que eu escondia lá em algum lugar, de noite eu jogava no chão. Porque o primeiro ano e o segundo ano foram de atendimentos presenciais. A partir do terceiro já passou para online, ok? É lógico que hoje eu não moro mais lá, né? Aqui. Então, a psicanálise da alma é um trabalho acadêmico, certo? É uma bandeira, é um brasão, é um escudo que será usado, ok? Então, eu vou fazer proselitismo se eu fizer algum tipo de propaganda, porque até hoje eu me recusei a fazer propaganda alguma. Eu me recusei a fazer propaganda, fora a Rádio Mundial. A gente não fez propaganda para na Rádio Mundial, certo? A gente teve uma ajuda de um praticante que, movido pela graça, nos colocou na Rádio Mundial. E ficamos lá por 21 programas ao vivo. Tivemos uma experiência na Rádio Mundial, até que eu percebi que aquilo ali tinha acabado. E eu saí de lá sem lamentar isso daqui. Eu percebi que tinha uma missão a cumprir ali e ela foi feita e ela acabou. Com 2 meses de saída da Mundial, o que a gente tinha como uma classe privativa, viraram 3 classes privativas. Que estão sendo gravadas as aulas agora, certo? E vão ser colocadas lá no site da Psicanálise da Alma. Quando essas 3 classes começaram a entrar nos eixos, andar e tal e tudo, que a gente já está para lançar aí material pago de quase 30 aulas, 10 aulas de cada classe, dessas classes novas lá no site. Quando esse trabalho tomou o embalo, eu vim para o YouTube novamente, ok? Fora aquelas lives lá, né? Então, vai vir porrada da Psicanálise da Alma aí. E eu não quero nem saber, porque eu tive certeza que eu podia fazer isso, certo? Então, eu estou aqui travestido, certo? Eu estou usando aqui uma roupagem de um trabalho humano, porque eu fui tendo certeza na construção desses anos de trabalho que essa era a parte importantíssima desse trabalho. Fazer uma defesa, me expor academicamente para poder apontar a seta para a prática. Por isso que eu sou psicanalista, por isso que tem atendimento, por isso que tem esse conjunto desse trabalho todo. Fora o grosso do trabalho da psicanálise da alma, a parte mais refinada é classes privativas. Mas isso não é um material para vender. Esse não é um material para sair convidando gente para classe. Só chega quem quer, só chega quem está pronto, só chega quem está desejando muito. Então, vai vir cacetada por aí. Espere. Tá certo? Porque assim, eu penso muito para tomar uma atitude, eu penso muito quando vai surgir qualquer aspecto novo dentro desse trabalho, e eu só faço quando eu tenho certeza absoluta, ainda que eu tenha medo de estar errando. Não importa. O Joel fala que ele cometeu muitos erros, mas que esses erros os levaram aos acertos da prática. Então, me aguardem. Tá? Tem um monte de propagandinha, é tanta bobagem. Engraçado que a certeza foi me chegando, e chegou há um mês, e foi quando eu fui observando vários vídeos que começa o YouTube, lá aparece o fulano, não sei o que, tal, coach, não sei das coisas, não sei o que, venha cá que eu vou mudar sua vida, você vai ser agora, venha para o mundo digital, eu vou salvar, nossa, agora está na hora de você estourar, você quer vir para cá, vem para cá, atravessa a ponte, esse e outros, né, muitos, todo mundo prometendo ali uma prosperidade, uma inteligência, um domínio da mente, como se posicionar, como ter atitude, é tudo bobagem. Porque se tudo isso fosse verdade e esses caras fossem tão bons assim, olha, eu até queria que isso fosse verdade, viu? A gente ia ter um Brasil muito melhor, mas as coisas não são assim. A autossabotagem da visão material da vida, de querer mais, é um tremendo tiro no pé. Querer mais é muito saudável. Ok? Mas ninguém consegue nada, ninguém consegue um crescimento na vida com mágica. Ninguém. Nem com mágica, nem com essas promessas eletrônicas de prosperidade. Tá certo? Aqui. Vamos continuar aqui a leitura. Quando Joel se mudou, é por isso que meu trabalho é realizado sem alarde, sem publicidade e sem promoção. Palavras do Joel aqui. Quando Joel se mudou para um escritório na 236 Huntington Avenue,
né, Avenida Huntington, em Boston, do outro lado da rua da igreja matriz, ou seja, em frente à igreja da ciência cristã. Ele era o único praticante da ciência cristã no prédio. Ele mudou para um prédio que era em frente a uma igreja. E ele era o único lá, o único praticante. Por 3 anos ele permaneceu, sendo o único lá. Apesar do fato de que sua prática era tão grande que ele não aguentava cuidar sozinho dela. E pediu apoio a outros profissionais para atender o acúmulo de casos. Ele chegou na igreja e falou: gente, vocês praticam, vem me ajudar aqui que é muita gente. Eles não estavam interessados, esses praticantes que ele convidou, mas finalmente um decidiu assumir e depois um segundo. Antes de Joel deixar esse escritório, ou seja, antes de Joel se mudar dali, 23 profissionais registrados tinham escritórios lá, sem que o seu trabalho diminuísse de forma alguma. Quando Joel mudou dali, tinha mais 23 trabalhando com ele, sem que o volume do Joel tivesse diminuído. O volume dele era enorme e ainda tinha outros 23 atendendo a todo vapor. Houve muitas vezes em que alguns desses praticantes, agora vem outra pérola do jornada espiritual do Joel Goldsmith. Houve muitas vezes em que alguns desses praticantes reuniram-se socialmente e quase sempre a conversa era centrada em torno do trabalho em que todos estavam envolvidos. Tipo um coffee break, uma reuniãozinha, vamos reunir nós aqui, os 20 e tantos praticantes, vamos bater um papo, né? Vamos distrair, né? Vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa. Numa ocasião, Joel estava conversando com 3 amigos praticantes e ele expressou seu aborrecimento sobre o frequente e indiscriminado uso da palavra amor por metafísicos, porque ele sustentava que ele mesmo não conseguia entender nem sentir amor. Ele perguntou: o que é amor? O que é esse amor que eu estou lendo nos livros? Como você ama o Senhor teu Deus? Como ama seu próximo como a ti mesmo, quando não sente nenhum amor? Ele estava sendo... Gente, a vida de Joel foi de uma sinceridade dele para com ele mesmo. Ele foi sincero com ele mesmo e confessou isso para os praticantes ali. Eles, os praticantes, olharam para ele como se ele tivesse enlouquecido, protestando que ele era uma das pessoas mais amorosas que eles conheciam. Aí o Joel respondeu: eu? Oh, não diga nada assim, porque eu devo ser sincero com você, ou com vocês, né? Estaria melhor traduzido aqui. Eu não sinto mesmo algo como amor, não tenho ideia do que isso significa. E sinceramente, eu não amo ninguém e nem pareço amar nada. Quanta gente mente que ama, hein? Fica aí nesses amor humano aí dando uma de bonzinho. É o bem contra o mal, tá? Mas eu também já fui assim. Mas Joel, você se senta a noite toda para curar alguém e você faria qualquer coisa por um paciente. Você vai a um hospital se houver necessidade e você faz o que for necessário no ministério. E é por isso que te chamamos de amoroso. No entanto, Joel não tinha senso de ser amado ou amar alguém. Ele fazia todas as coisas que seus associados consideravam como amor apenas por uma razão. Foi porque ele tinha descoberto um princípio. E seu trabalho era mostrá-lo, manifestá-lo, prová-lo ao mundo. Mas para ele mesmo, ele não poderia viver consigo mesmo. Mas para ele mesmo, mostrá-los não só ao mundo, mas para... Aqui, vou voltar para dar razão. Foi porque ele tinha descoberto um princípio e seu trabalho era mostrá-lo, manifestá-lo, prová-lo, não só para o mundo, mas para ele mesmo.
Ele queria mostrar por causa de ego? Não, gente. Ele tinha que mostrar esse trabalho porque ele era procurado. Então ele tinha que aplicar aquele princípio. Aplicar o princípio é dar uma demonstração da consciência, certo? Para ele, o único amor envolvido era o amor a este princípio, o amor a este trabalho, querendo ver o mundo inteiro alcançá-lo. Ele percebia aqui que o único amor que ele tinha na vida dele, naquele momento ali, era a sede de demonstrar isso para o mundo. Cambada, entendam alguma coisa que preste. A fé de vocês não serve para nada. Isso eu estou aqui fazendo um jogo de palavras, certo? Essa fé de fundo emocional que as pessoas têm não é a lição do Cristo. Não é a lição do Cristo. E o mundo precisa conhecer isso que eu descobri. Era o posicionamento do Joel. Ok? Aqui, ó. Querendo ver o mundo inteiro alcançando-o. O trabalho do Joel foi feito por 34 anos, mais ou menos, de trabalho de ministério, cura e aconselhamento, certo? Que começou aos 38 anos de idade, com ele cabaço, sabia nada, tá certo? E aí começou. E depois o livro vai mostrar, e nos outros livros do Joel mostra, que ele sabia muito bem o que ia acontecer com isso mais na frente, tá? Ele saiu daqui, ele vazou, ele fez a passagem dele sabendo muito bem que uma hora essa bomba ia estourar. Aqui, ó. No primeiro mês do seu trabalho de cura, em uma das ocasiões em que ele estava conversando um pouco com Deus, não é exatamente a conversa com Deus, Deus me responda. Não, ele sendo sincero com ele mesmo, ele estava numa conversa com Deus, ok? Sem ilusões, hein, pessoal? No primeiro mês de seu trabalho de cura, em uma das ocasiões em que ele estava conversando um pouco com Deus, ele prometeu que nunca recusaria qualquer pedido de ajuda que chegasse a ele, independente de onde viesse, de quem, quais as circunstâncias ou quanto de trabalho poderia estar envolvido nisso. Ele consideraria todos os pedidos de ajuda feitos a ele como se estivessem vindo de Deus. Não demorou muito para que ele fosse chamado a visitar, ou seja, depois que ele decidiu isso internamente, em sua consciência, não demorou muito para que ele fosse chamado a visitar pacientes que não podiam sair da cama ou de suas casas. Depois disso ele começou a ser chamado. E depois de poucos anos, em poucos anos ele percebeu o seguinte, ó, ele tirava um dia inteiro por semana para dirigir de local a local, para atender a essas demandas que surgiam. Em seguida, o trabalho aumentou para que fosse preciso praticamente um segundo dia da semana. E naqueles 2 dias ele dirigia mais de 250 milhas, não é quilômetro não, a cada semana, apenas atendendo aqueles que não podiam deixar suas casas. Nessa fase do trabalho, ele percebeu que não poderia continuar se expandindo, ou ele desperdiçaria todo o seu tempo fazendo chamadas em domicílio. Isso levantou certas questões em sua mente. Por que isso seria necessário? Ele foi ter um outro entendimento, um outro clique. O que ele poderia fazer lá ao vivo que ele não poderia ficando sentado, quieto no espírito? E como seria o fim de tudo isso se ele descobrisse que precisaria dos 7 dias por semana e mais chamadas viessem, não havendo mais dias? Tipo assim, se a história continuasse daquele jeito, como que ele ia fazer? Porque ele não ia parar de atender as demandas. Se ele lotasse os 7 dias da semana, ele ia precisar de uma semana com 15 dias. Ele sabia que isso não era possível, ok? Aqui, ó. E como seria o fim de tudo isso se ele descobrisse que precisaria dos 7 dias por semana e mais chamadas viessem, não havendo mais dias? Conforme ele ponderava sobre essas questões, a reflexão interna e a ponderação leva a respostas da presença na consciência, ok? Esse atrito. Conforme ele ponderava essas questões, ficou claro para ele que estava assumindo tarefas humanas desnecessárias.
ele poderia assumir tanta atividade espiritual quanto fosse trazida a ele, mas não atividade humana. A atividade humana é esse deslocamento que ele percebeu que estava sendo desnecessário e demasiado. Ele teve mais um clique da prática ali, que ele não precisaria se deslocar para atender esses pedidos. Gradualmente, Joel reduziu suas visitas a pacientes, até que nos últimos 10 anos de seu ministério, ele não fez mais de 10 telefonemas ao todo, porque ele aprendeu que, se ele se sentasse até conseguir essa paz interior e esperar por uma garantia de que Deus estava em campo, os casos seriam atendidos. Atender um estudante antigo que se encontrasse em algum tipo de dificuldade e precisasse da garantia de que Joel estava disponível, poderia ser uma expressão de amor, mas não que Joel achasse que seria necessário trazer a cura à tona. Mas não que Joel achasse que seria necessário trazer a cura à tona. Ou seja, o Joel percebeu que ele podia atender qualquer caso, sem se preocupar se a cura seria trazida à tona. Foi durante esse período que ele decidiu estudar sânscrito, para que ele pudesse se tornar mais familiarizado com os trechos das escrituras hindus. E o único lugar onde ele poderia fazer isso era na Universidade de Harvard. Quando ele se inscreveu lá, no entanto, ele foi informado de que não poderia se matricular na turma, porque ele não tinha formação acadêmica de uma instituição educacional reconhecida. Na verdade, Joel acho que não tinha nem o ginásio. O livro vai falar disso aqui, ok? Aí o Joel diz: eu tentei convencê-los de que tinha sido leitor em um serviço prisional por 3 anos. A simplicidade dele. Não, eu lia na cadeia por 3 anos. Isso não serve? Mas isso não parecia constituir uma formação institucional. Então não pude entrar. Escrevi uma carta ao reitor, o dono, certo? Desse departamento, e disse a ele o quanto me era necessário tomar o curso, fazer o curso. Aliás, era um curso de pós-graduação. Sem questionamentos, um formulário de inscrição voltou com um pedido de tantos dólares, de alguns dólares. E lá estava eu em Harvard, um graduado da 8ª série em Harvard, ou seja, ele terminou o ginásio, certo? Um graduado da 8ª série, alguém que tinha apenas a 8ª série e não tinha graduação nem pós-graduação nenhuma. Ele só tinha a 8ª série e estava ele lá em Harvard. Como que isso aconteceu, né? Um graduado da 8ª série em Harvard. No final do ano, perguntei ao reitor se eu poderia voltar pelo 2º ano, ou seja, quando terminou um ano de estudo, porque o Joel foi para Harvard para estudar sânscrito e para estudar endocrinologia. Essas 2 cadeiras. Ele queria entender sobre o corpo humano, os hormônios, dar uma entendidinha ali. E queria o sânscrito para poder ler textos antigos que estavam em sânscrito. Ok? Voltando aqui, ó. No final do ano, do 1º ano de estudo em Harvard, quando perguntei ao reitor se eu poderia voltar para o 2º ano, ele disse: claro, se você puder sobreviver ao 1º ano, você pode voltar quantas vezes quiser. Tipo assim, se você concluir o 1º ano, meu amigo, você pode voltar aqui, que você está apto, né? Mas como você chegou aqui? O reitor perguntou para ele. Ele não se lembrava de permitir minha presença no curso, mesmo eu não tendo formação institucional, mas eu tinha um impulso interno que precisava ser satisfeito. O reitor viu que ele tinha a 8ª série e não sabia como é que ele tinha sido aprovado. Como é que você veio parar aqui, cara? Quem te aprovou? E tinha sido o próprio reitor. Acredite ou não, chegava ao meu escritório, continuando, às 7 horas da manhã, para começar meu trabalho de cura. Ele chegava às 7 horas no escritório, ia para Harvard às 3 da tarde e depois voltava ao meu escritório.
eu trabalhava até meia-noite para compensar o tempo perdido. Ele devia passar umas 4 horas em Harvard. Ele acordava às 7 horas da manhã. Às 3 horas ele ia para Harvard. Ficava lá em Harvard, devia ficar lá até 7, 8 horas da noite. E ia para o escritório dele e trabalhava até meia-noite. Aqui, ó. Eu ia para Harvard, aqui, ó. Acredite ou não, chegava ao meu escritório às 7 horas da manhã para começar meu trabalho de cura. Ia para Harvard às 3 horas da tarde e depois voltava ao meu escritório. Eu trabalhava até meia-noite para compensar o tempo perdido. Que tempo perdido? De deslocamento e as horas que ele estava em Harvard. E não é que fosse tempo perdido, ele queria que o trabalho de cura dele andasse, que o entendimento dele aumentasse, tá? E da meia-noite até as 3 horas da manhã, eu fazia meu dever de casa, meditações e leitura. Isso era um propósito. Isso não era lazer. E não era ter dinheiro. Não era ter alguém para apoiá-lo. Ninguém estava apoiando o Joel nisso. Isso era firmeza de propósito. E se você tiver esse propósito, você pode começar com 1 hora que você tenha agora. Eventualmente, abrirá espaço para quantas horas você precisar. Eu conheço essas coisas por experiência pessoal. Eu sei o que você pode fazer sem dormir. Eu sei o que você pode fazer sem comida. Ou melhor, sem muita comida. Ok? Muitas coisas interessantes aconteceram durante seus 16 anos como praticante da ciência cristã. 16 anos antes do caminho infinito. 16 anos só como praticante da ciência cristã. Depois que veio o caminho infinito. Em uma ocasião, seu professor da ciência cristã, Charles Heitman, que era membro do conselho de diretores da igreja matriz, pediu a ele sugestões de um primeiro leitor para a igreja matriz. E Joel sugeriu George Channing. Eu vou continuar esse. Minhas experiências interessantes aconteceram durante esses 16 anos na próxima aula. E vou terminar essa apresentação aqui com um comentário. Quando eu li esse trecho aqui, acredite ou não, eu chegava ao meu escritório às 7 horas da manhã, tal. Ele não meditava ainda, hein? Não tinha meditação. Ó, isso era firmeza de propósito, porque a ciência cristã é baseada na mente. Eles acham que Deus é a mente e que a verdade e que as verdades espirituais na mente têm efeito, e tem mesmo, ok? Então a igreja cristã não é verdade de pensamento mágico, não. Verdades espirituais na mente são verdades espirituais habitando a consciência, ok? Depois que ele foi para o lance da meditação. Ó, aqui, eu trabalhava até meia-noite para compensar o tempo perdido, 3 horas da manhã fazia meu dever de casa, toda essa história aqui que eu acabei de citar. E eu atendi uma paciente hoje. Ela até disse que eu podia falar o nome dela. Ela se chama Suelena, certo? Ela mora nos Estados Unidos e ela está estudando comigo na terapia, no atendimento individual. Estudou. Começou ali com as questões problemáticas dela, certo? Psicanálise da alma trabalha com a sombra. Ok? Começou lá com o chororô dela, não, mas isso, mas é aquilo, mas ai meu Deus, tentando entender o Joel, mas é mecânica quântica, mas e o outro? Nossa, eu já entrei em contato com tanta gente, fulano e ciclano, tem a fulana lá que manda para mim e-mail todo dia, ah não, vem aqui, compra meu curso, vem entender de arquétipos, ela falou, não aguento mais ela mandar e-mail para mim, o que é isso aqui? A pessoa que é perspicaz, gente, ela vai cair fora disso, certo? Desse povo do mental, desse povo, deixa para lá esse assunto. Essa paciente que está estudando comigo desde dezembro do ano passado, certo? Ela faz uma sessão por semana. Eu disse a ela que não precisava, mas ela quis. Uma sessão por semana. Viemos tirando dúvidas gerais, fizemos ali uma revisão da mecânica quântica dela, ela nem pensa mais nos termos, na meia dúzia de conceitos abstratos da mecânica quântica. Absorveu, entendeu, assimilou, ok? Ela estuda Joel agora, dentro do atendimento. E muita gente já fez isso e depois vazou, não precisou mais, ok? Essa pessoa está estudando comigo até hoje, desde dezembro, semanalmente. Ela começou a estudar Joel há 1 ano, ok? Há 1 ano ela está estudando Joel. O quanto subiu, a gente estava conversando com ela hoje no atendimento, sobre o quanto subiu a compreensão do entendimento delas da prática.
ela ainda tem problemas, tá certo? Ela reinterpreta, ela aprende. Ela tem uma irmã que também começou a fazer algum atendimento recentemente, fez 2 sessões só, que a irmã dela tem uma sede por conhecimento também. Então ela foi dando testemunhos ali para a irmã, foi comentando com a irmã, foi ali, ela viu que como a irmã tinha muita sede, as duas têm 50 e poucos anos, tá? Como a irmã tinha muita sede, ela foi comentando e de repente a irmã dela apareceu no atendimento. Lembrando que eu não atendo muita gente não, tá gente? Eu leio, eu medito, eu estou editando muito mais aulas do que eu editava antes e agora eu estou voltando com tudo para o YouTube. E no meio disso eu faço os atendimentos daqueles que me procuram, ok? Então essa pessoa estava comentando hoje o quanto que mudou a visão dela em um ano de estudo. E principalmente, não é para o meu orgulho, não é para me vender o meu trabalho aqui não. Comentário dela, principalmente depois que ela começou a ter um entendimento dentro do atendimento individual. E o que eu digo? O atendimento individual é para quem não está pronto para classe privativa. E classe privativa não é para vender para ninguém não. Eu nunca vou vender classe privativa com propaganda. A cacetada que vai vir aí por aí, que vocês vão ver em breve, daqui a um tempo, não sei quanto, 2, 3 meses, vai ser para mostrar o trabalho gratuito da Psicanálise da Alma. Vai ser para mostrar o canal da Rosilda, o canal do Regis, os livros gratuitos do Joel. O trabalho vem em peso para mostrar o gratuito da Psicanálise da Alma, que é 90% de todo o conteúdo produzido até hoje. Com isso basta. Ninguém precisa vir para a classe privativa. Ninguém precisa vir para o atendimento individual se não houver necessidade. Esse é um trabalho extra. Esse é um trabalho para aquele que sente, que pode, que quer e que precisa. Ok? Nós não vamos vender atendimento e vender classe privativa nunca. Do jeito que o povo faz aí, venda, compre, vem aqui, olha o meu curso, vou te mandar e-mail. Jamais. Mas vai vir uma porrada grande para mostrar o gratuito da Psicanálise da Alma e tudo que tem de gratuito que está Joel no YouTube. E os livros que tem por aí. Esse é o trabalho do Joel no Brasil. Tá certo? Lembrando que a gente tem um grupo de Telegram, Joel Goldsmith Brasil. Eu não dou atenção a essas coisas porque eu trabalho sozinho, nem com secretário eu não estou mais. Tá certo? Então tem coisas que não são dadas atenção porque eu tenho certeza que elas serão providas e que esse trabalho vai crescer cada vez mais. Ela estava me dizendo que ela trabalha 7 dias por semana, tá? E trabalhando 7 dias por semana, nesse 1 ano, ela já assistiu todas as aulas gratuitas da Psicanálise da Alma, tá certo? Nesse 1 ano. E depois, quando ela estava ali, com uns 3 para 4 meses, ela está no atendimento desde dezembro, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses. Quando ela estava para 2, 3 meses de atendimento, ela começou a querer entrar na classe. Falei, não entra na classe, tal, não sei o quê. Aí ela falou, não, então eu vou comprar um módulo. Ela foi, comprou um módulo, comprou outro. Classe privativa, número 1, a Psicanálise da Alma, que está lá no site, www.psicanalisedaalma.com. Eu tenho que orientar onde está, eu não estou vendendo, tá certo? Ela, em 3 meses, assistiu tudo. Porque já está completo lá, nós já terminamos classe privativa número 1. Nós estamos agora com classe privativa número 2 e número 3. Classe privativa número 2, praticando a presença. E classe número 3, a arte de curar pelo espírito. E a classe privativa extra, de quarta-feira, revelações metafísicas. Gente, em 1 ano, ela assistiu tudo que tem da Psicanálise da Alma no YouTube, o gratuito. E já assistiu a classe privativa 1, 42 aulas. De 3 horas, já assistiu tudo em 3 meses. Eu falei, mas nossa, como é que ela faz isso? Aí ela disse assim, e olha que eu trabalho 7 dias por semana, hein? E mais as leituras. A meditação, eu estou orientando e ajudando, acompanhando ela. Ela pediu, por favor, me ajuda a entender meditação contemplativa. Isso é impossível. A pessoa desenvolve, mas é possível sim dar ajuda, tirar as dúvidas e dar acompanhamento. Dar orientação, estar assistindo com a consciência. Um professor de ciência cristã ou de prática da presença, não importa o nível que ele tenha, porque eu digo, eu sou um simples professor. Ele está compartilhando a consciência e o conhecimento dele com aqueles que o procuram, ok? Então ela já assistiu,
tá? Eu até falei para ela que vai sair 3 módulos com 10 aulas em cada, classe 2, classe 3 e classe extra. Ela falou que é só sair que ela vai comprar na hora. Mas ela está extremamente preparada, envolvida, dedicada e trabalha 7 dias por semana. 7! E não é pouco não, tá? Deve trabalhar ali 8 ou 10 horas por dia. E ainda arruma tempo para isso. Que coisa, né? Que coisa. E outra, ela disse para mim hoje que ela vai começar a assistir do começo a classe privativa. A classe privativa, as 42 aulas de novo. Não, eu vou ver elas de novo. A toque de caixa para eu pegar a classe 2 e classe 3. Eu olhei aquilo e pensei assim, mas isso é só pela graça mesmo. Vamos ver até onde vai chegar essa criatura, né? É lógico que a gente fica muito contente de ver o avanço, o desenvolvimento, a compreensão. Como o Joel diz, ver as rugas sumir do rosto de uma pessoa. As rugas de preocupação. Ok? Isso fora outras coisas que ela já me contou, já teve de entendimentos, mas eu não vou ficar aqui ilustrando esse assunto não. Tá certo? A gente chega ao fim aqui da aula número 9 de O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, o maior metafísico dos últimos 500 anos, a águia dourada da mecânica quântica, Joel Goldsmith. Deixa eu ver se eu tenho algum lembrete aqui para a audiência do YouTube. Né? O trabalho no YouTube voltou com tudo, vai ter um vídeo toda semana, por enquanto, da série do Jornada, para andar com esse negócio aqui. E aí eu vou vir com, ou a gente vai estudar, né? Nós vamos usar aquilo lá, usar a arte da interpretação de texto para mostrar em 2 materiais que eles são uma seta gigante, sendo uma flecha, sendo apontada na direção da vida mística, da metafísica, do invisível e do manifesto, desse assunto que é prática da presença, ciência cristã, certo? Unidade do Espírito. A gente vai ter aí 2 séries que vão vir, eu não sei quando, vai ser em breve. Primeiro uma e depois a outra, né? Porque eu não sou 2, eu sou um só. Que é o texto que o Clóvis de Barros Filho ama, que é a Metafísica dos Costumes, as 3 primeiras páginas. E o outro trabalho que vai surgir em algum momento é o Piste Sofia, um livro menor, que é um resumo bem denso, certo? Bem chocante. Tem gente que tem até umas esquisitices ali, fala, meu Deus, não é possível que a coisa seja assim, porque ali mostra um pouco do lado tenebroso da mente humana, tentando entender a espiritualidade. Esses 2 trabalhos vão vir em algum momento, um primeiro deles virá e será encaixado numa segunda-feira, então numa segunda nós vamos ter esse novo trabalho e na outra segunda a continuidade do Jornada. Mas até lançar essa série nova, nós vamos meter o pau aqui toda segunda com a jornada espiritual de Joel Goldsmith. Tá certo? Esse é meu trabalho, essa é minha vida. Esse é meu trabalho, essa é a minha vida, a psicanálise da alma, a revolução no pensamento humano. A gente tem, estou trabalhando, eu estou com esse assunto, me envolvendo com esse assunto desde 2012. 2012, 2013, 2014, em 2016 que eu dei as primeiras palestras, certo? E hoje nós temos o quê? Um canal do ponto de vista humano pequeno, nem 30 mil inscritos no YouTube. Mil e poucas visualizações por aula que é lançada no YouTube. Perto dos quânticos, dos palestrantes, dos não sei o quê, e desses outros aí, que não é uma crítica, nós somos um nada. Mas não importa, não importa. Tem hora que me vem um pensamento humano a respeito disso, em seguida vem uma gargalhada, porque há um descanso interior dentro de mim e uma despreocupação, porque eu não posso fazer por mim mesmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Olha quanta dificuldade o Joel enfrentou para que o trabalho dele fosse reconhecido, e não só reconhecido, o trabalho foi reconhecido porque era de grande ajuda, de grande transformação, de uma revelação espiritual. Tá certo? A psicanálise da alma vai sempre estar a todo vapor e vai vir com tudo. E eu não vou economizar qualquer atitude, palavras ou posicionamento para levar esse assunto matador adiante. Porque metafísica, que é a ciência do invisível e do manifesto, é um assunto imbatível. E eu sou muito grato
pela minha história de sombra, pelo sofrimento que eu tive em minha vida, pela esquizofrenia de último grau que eu enfrentei, porque eu não sabia que aquilo era uma catarse que ia me trazer até aqui. Eu tenho extrema gratidão por toda a dor e sofrimento que eu senti em minha vida, porque foi isso que me trouxe até aqui. Certo? Fica aqui o meu abraço para a audiência. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente,
criança na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.